Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, take off. Hoje é só eu e você. Tá começando mais um Piloto Central, meu amigo. Está começando esse Piloto Central, esse programinha capicioso ao som de Melina Guedes, esse programinha maravilhoso que tem ali o nosso percussionista. Por sinal, Bruno, só para instigar as pessoas a assistirem lá no YouTube, faz aí o nosso querido percussionista lá do Axé, faz aí aquele percussionista do Axé, vai. E o Atalvar? Toca esse instrumento agora, troca esse instrumento. Pra quem tá no YouTube, tá vendo uma performance maravilhosa do Bruno. Ah, meu Deus, esse programa maravilhoso que começa a semana com muito amor, muito carinho, com muito mamacita, com muito aulas frias. Com muita vacina AstraZeneca e Coronavac. Por sinal, a mãe do Bolsonaro tomou a Coronavac. Só pra irritar ele, ele tá fazendo isso, né? Ela tomou a Coronavac, hein? Tomou! Meu amigo! Ao som de Melina Guedes e com muita animação, muito amor e com Silas e Bruno, né? Eu sou Silas Lima. Eu sou o Bruno Moreira. Só para não perder o bordão, só me ver. Ai, que bonito, né? Primeiro, deixa eu falar comigo. Meu amigo, seja bem-vindo. Esse é o Piloto Central e eu fiz ali uma confusão no início do programa, mas você já percebeu que hoje não temos aqui o nosso querido Vitor Hugo, aquele que fala por último, aquele que começa com V e termina com O, Vitor Hugo. E ele é o homenageado dessa semana. O abraço vai para ele, porque o nosso querido comunistinha empresário, né, o nosso comunista empresário aqui, ou seja, ele usufrui do capitalismo selvagem para se favorecer mediante a desigualdade social, mas vem aqui e faz o discursinho de Viva a Revolução, fala um mandarim, quer dar uma de Jinping, mas tá lá, usufruindo de toda a máquina maquiavélica do capitalismo, Bruno. É ele. Então, um beijo, Vitor, porque é feliz aniversário. Foi aniversário dele essa semana. Então, um beijo da família Piloto Central. Não é não, Bruno? Não é não. Mandar um abraço para esse capitalista maldito. Um comunista que vende revoluções. Né? Exato! Ele vem de lá ternura. Lá fraternidade. Um beijo, Vitor. Valeu, mano. Semana que vem ele tá de volta. Provavelmente eu não estarei, porque é meu aniversário. Então, só as melhores pessoas fazem aniversário em fevereiro. Isso é claro. Jesus nasceu em fevereiro. Martin Luther King nasceu em fevereiro. Michael Jordan nasceu em fevereiro. Jesus nasceu em abril. Cara, que cala a boca. Jesus nasceu em fevereiro. Todo mundo sabe disso. Ninguém quer assumir. O Natal devia ser em fevereiro. O Carnaval nasceu em fevereiro. Olha aí, o Carnaval. O Neguinho da Beija-Flor nasceu em fevereiro. As melhores pessoas nasceram em fevereiro. Entendeu? O Lucas lá que saiu do BBB nasceu em fevereiro, que era legal, né? O Lucas era legal. Não, o Hitler não nasceu em fevereiro. O Hitler nasceu em abril. O Hitler. Você sabe disso, né? Mesmo mês que você nasceu. É isso que é. Meu amigo, Deus nasceu em fevereiro. Dizem que o mundo foi feito no dia 12 de fevereiro. Ele disse, haja luz. Por quê? Ele fez em pleno carnaval, queria iluminação, festa, glitter, né? Era isso que Deus queria. Por sinal, há quem diga que a Covid é fruto da ofensa e da blasfêmia de uma escola de samba que colocou Jesus sendo atacado pelo demônio no meio da avenida. É isso que roda por aí, que Deus deixou passar o Holocausto, deixou passar a Terceira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a escravidão, deixou passar tudo isso aí, mas quando ele viu que lá na Sapucaí estavam colocando um cara vestido de Jesus, apanhando do diabo, ele ficou incomodado. Aí ele apareceu aí, bravão, Bruno. O que você acha? E é porque também tem uma questão, Silas. Ninguém na Segunda Guerra
se vestiu de Jesus para apanhar de diabo. É verdade. Entendeu? Porque ele sabe o pau que coça, né? O pau que tá coçando o cotovelo. Tá O que você sabendo? falou aí? Parece aqueles caras que inventam expressão, sabe? Não É, encosta na minha orelha, porque aqui tem 3 dentes na frente, viu, meu amigão? Ai, meu Deus do céu. entendeu? E não teve isso. Agora, se a gente for pensar, se a escola de samba lá que fez isso pedir desculpa, no outro dia, meu amigo, é zero morte de Covid. É só se arrepender dos seus pecados, né? Entendeu? É isso aí. É bem isso mesmo. Fazer uma crisma ali, os padres saem Se da festa. rezar uns três terços, 3 vezes o terço, 4 Ave Maria. E eu acho que já está perdoado, está redimido o pecado. E vamos fazer isso aí, né? Ou escola de samba. Vamos fazer isso aí, porque está incomodando já. A Covid já faz mais de um ano, né? Pelo Não, amor de só, Deus. olha, eu tô chateado que eu perdi o carnaval. Cara, eu também Chateado. tô. Era época de carnaval, hoje é verdade. A gente estaria, semana passada, na verdade, a gente estaria nos bloquinhos aí de rua. Eu não ia estar Semana podendo passada a gente estava em sentar. bloquinho, Bruno, e você, Cara, cara? eu não ia estar podendo sentar hoje se fosse carnaval. Porque Ah, carnaval foi terça, hoje eu ia estar aqui, eu ia estar assim, pezinho aqui, ó, porque eu não ia poder sentar. O olho, meu sabe, amigo, sabe aquelas bonecas que o olho fica meio caído assim, ó, que quebra o olho? Eu ia estar meio assim também. Tá ligado? ai, meu Deus do céu. Ô, saudade da folia do cheiro de mijo. Olha, Manaus, cheiro de mijo. Eita, olha aí, eita. Essa saudade do povo se encostando na aglomeração, cuspindo na cara do outro. Ó, o pessoal fala que a Covid começou no carnaval. Meu amigo, se a Covid tivesse começado no carnaval, metade da população brasileira teria falecido. Metade da população brasileira teria falecido. Então, Uhum. não vem com essa historinha aí pra cima de No mim. carnaval eu tava. Nossa, carnaval. E Outra se coisa. cada situação, o que ficou por lá, fica por lá. Eu não sei qual, nem que lá era. Sacou? Uhum. É mais do que Vegas. Nem lá a gente sabe qual é. Não Porque pode só nem lá que falar. fica. Entendeu? Mas seguindo, parando de falar das coisas que dão saudade nesse mundo, eu quero que você siga a gente nas redes sociais. Instagram é @piloto central, no Twitter e no Facebook é @piloto central, o nosso YouTube é Piloto Central. Os episódios saem toda sexta-feira no Spotify e no Deezer, como áudio, como podcast, e toda segunda-feira está lá o episódio também replicado no YouTube como vídeo, enquanto vídeo. Enquanto vídeo. Na verdade, essa é a realidade dos fatos. É isso que é. Bruno, podemos começar? Vamos embora? Você quer falar mais alguma coisa aí? Não. Então siga a gente, compartilha e fala para todo mundo que a gente é legal, bonito e bacana. Porque a notícia é, segundo dados do site Worldometers, que é a fonte que a gente utiliza para trazer as informações, os números da Covid no mundo, o Estilaloei, como diria nossas mesófilos de Jânio Quadros e nosso querido Michel Temer, o mundo alcançou a marca de 111 milhões de casos de Covid-19, com 2 milhões e 400 mil mortes. Os Estados Unidos seguem na dianteira tanto no número de casos quanto no número de mortes. Os Estados Unidos ultrapassou a marca de 500 mil mortos, meio milhão de mortos. Isso é horroroso, né? Se imaginar um número tão alto. São 28 milhões de infectados e 500 mil mortos. E os Estados Unidos não baixam os números. Hoje, México, Estados Unidos e Brasil, concentrado nas Américas, são os países com o maior número de casos diários. Só de ontem para hoje, os Estados Unidos computou 2.116 casos. A Índia vem em segundo lugar com 10 milhões de casos, 10 milhões 976 mil de casos, ele vem em segundo lugar no número de casos, e vem em quarto lugar no número de mortes, com 156 mil. O Brasil é o terceiro em número de casos, são 10 milhões essa semana, o Brasil alcançou a marca de 10 milhões de casos. Aquela gripezinha alcançou 10 milhões de pessoas nesse país. E ela agora tem uma nova variante que é mais viral, né? Ela é mais contagiosa, né? Mais viral não, de viralizar, ela viraliza mais rápido, né? Mas ela é mais contagiosa e o Brasil tem 244 mil mortos, é o segundo colocado em número de mortes.
O México vem em terceiro colocado com o número de mortos, e o número de mortos comparado ao número de infectados no México assusta um pouco, né? São 2 milhões de infectados e 178 mil mortos. O Reino Unido é o outro país que ultrapassou a marca dos 100 mil mortos, também está com 119 mil mortos. Fazendo um giro pelo mundo, eu quero hoje destacar uma notícia que é uma... São duas informações. Eu estava falando aqui que os 3 países com o maior número de mortes é Estados Unidos, México e Brasil, e saiu essa semana uma pesquisa realizada pela OPAS, que é um braço regional da OMS, é o braço das Américas, né? O braço da OMS, da Organização Mundial da Saúde, nas Américas, se chama Organização Pan-Americana de Saúde, disse que as Américas, a junção da América Central, do Norte e do Sul, para ter uma imunidade de rebanho, precisa imunizar 700 milhões de pessoas. Com esse número, a América consegue uma imunidade de rebanho. E a estimativa para que isso aconteça nas Américas é só para meados de 2021, segundo a OPAS, se a frequência, né, essa frequência, esse ritmo de vacinação continuar. E a segunda notícia que eu queria trazer é que nessa semana os casos de Covid caíram 16% em comparativo com a primeira semana de fevereiro. A OMS trouxe esse dado e a alegação da OMS é que isso é muito em conta, primeiro, do início das vacinações e de uma intensificação devido às novas variantes do vírus, né, no combate de lockdown, né, nas medidas restritivas quanto a aglomerações e a contato social. É um alento que eu não sei se a gente pode comemorar ou não, mas de algum modo eu espero e torço, acho que é mais uma esperança do que necessariamente uma realidade, de que a gente consiga, talvez por hora, alcançar o platô dessa doença no mundo e agora ter uma curva de casos que seja decrescente, né? Não é decrescente, assim, na realidade, porque na medida que tem um caso, a gente já cresceu, né? Mas uma curva média, né, de infecções diárias de pessoas que se infectem menos, né? Mas na medida que mais pessoas vão se infectando, a curva só cresce. A curva, na verdade, não é a infecção, só cresce, é sempre uma Mas o que crescente. você está dizendo é por dia, né? Se o Sim, dia sim. de ontem teve 1.000 e o dia de hoje teve 800, A gente começa a ter um número menor de infectados sim. diariamente, progressivamente até chegar ao fim da doença. Uhum. Bruno, seus comentários. É um alento, não é? Eu fico feliz, né? Significa que talvez a gente esteja chegando, né? Olhando agora para um possível final dessa coisa, no horizonte ainda de um ano e meio. Aí. É difícil explicar, porque a gente conhece pouco esse vírus, a gente sabe como as previsões, apesar de serem, quando bem feitas, serem certeiras, a gente pode contar com uma nova variante, pode ter uma terceira onda, certo? Pode ter casos de reinfecção. Então, são muitas coisas ainda que é preciso estudo. Precisa de dados e respeitar esse tempo e esse trabalho científico. Eu acho que é isso que precisa agora. A gente precisa de produção de vacina e talvez o mais importante de tudo, na verdade, seja a vacinação. Eu acho que com a Agora a gente já tem uma vacinação a saída, gente... né? Factível. Há uma saída factível. Pessoal que hoje reclama assim, mas e a economia? Cara, tem uma saída para recuperar a economia. Vacinar. Temos uma saída. E eu acho que talvez carece do nosso governo entender que há uma saída agora. Você não vai precisar mais brigar com o povo para ficar em casa, não. Faça um plano de vacinação que seja agressivo. Por sinal, o Brasil falhou nisso. Nós recebemos sondagens da Pfizer e de outras farmacos, né? Outras grandes empresas de farmacologia que ofereceram, que fizeram sondagens de possíveis compras para o Brasil, e o Brasil ignorou o governo federal. Então, há uma responsabilidade direta aí nas negociações. O Brasil recebeu em setembro um ofício da Pfizer com intenção de compra e não evoluiu com a negociação, não respondeu o ofício até dezembro, se eu não me engano, e não evoluiu a negociação. Isso é muito curioso, né? Porque
Obviamente, a vacinação, ela aquece a economia de várias formas. Tanto a economia interna, porque aos poucos você vai voltando as pessoas vão voltando ao trabalho, né? Tanto o comércio como prestação de serviço, que são grandes fornos econômicos, né? O comércio, a prestação de serviço, eles correspondem a uma parcela muito grande da economia nacional. Então, vacinando, você vai é, restabelecendo esses setores e você vai ganhando confiança do mercado exterior e com isso você tem mais investimentos, você tem mais essas relações exteriores, essa confiança nas relações exteriores, ela é extremamente benéfica para a economia. Então a vacinação ela restabelece de uma vez só esses dois pontos: economia interna, confiança no investimento de investidores exteriores, né? E ainda abre caminho para o Paulo Guedes levar as empregadas lá para Disney, entendeu? Né? Que ele queria isso. Eu não vejo outra saída, a discussão rola. Hoje nós temos uma saída, né? A gente não tinha nada antes, agora a gente tem. A gente ainda não tem remédio, né? Tem estudos aí. O Bruno até trouxe uma informação semana passada a respeito disso. Mas eu não sei de onde vem a relutância. Por sinal, só para dar uma provocada aí, a mãe do Bolsonaro tomou a Coronavac, hein? O Dória vai usar isso bem. Acelera Bolsonaro, acelera Bolsonaro. E O sabe Bolsonaro uma coisa brincando com a mãe que dele. não dá para culpar a pessoa que deu vacina, porque a mãe do Bolsonaro não chama senhora Bolsonaro, ela não tem É, Bolsonaro no sobrenome igual os filhos dele, que é Eduardo Bolsonaro. Porque Bolsonaro não é sobrenome, né? Bolsonaro é o nome dele, né? ai, caramba. Bruno, eu sei que você tem você vai trazer uma informação a respeito da volta às aulas, né? Faz aí o seu. A primeira semana do retorno às aulas nos colégios públicos do estado de São Paulo, ou seja, a rede de ensino estadual, na sua primeira semana de volta às aulas, registrou 77 casos confirmados de alunos com Covid-19. O que significa isso? Significa, primeiro de tudo, que os jovens eles se contaminam e isso pode ser ruim para a família, ser ruim para a comunidade e tal. Afinal, se contaminar é uma coisa ruim, mas também significa que a gente precisa de investigação e estudos desses casos. Afinal, como que a escola pode fazer para diminuir isso e se a volta às aulas foram aceitas e eles se contaminaram, por que isso acontece e como evitar que isso aconteça. Eu acho que acabar com a volta às aulas presenciais de uma vez só não é a melhor forma de resolver isso. Eu acho que o ensino híbrido ele é uma forma muito interessante, mas eu acho que a princípio precisa de estudo e análise disso tudo. Se for o caso, sim, corta, volta às aulas, se vê que não tem como, corta, volta às aulas. Mas a princípio eu acho que esses casos eles deviam ser analisados, né? Você acha que o impacto do ensino à distância tem a ver com alguma perca de qualidade do ensino ou tem a ver com a falta de infraestrutura que a gente tem? Porque Eu, qual que você acha do? Porque assim, talvez quando você pensa em perca de qualidade de ensino, a gente já tem um ensino precário. E eu acho que é uma questão mais de adaptação e de qualificação. Então, eu não vejo, porque muita gente perda de foco. Tipo, cara, isso acontece em sala de aula também. Eu acho que é mais cultural do que necessariamente algo objetivo. A gente pode regular isso de alguma forma. Eu acho que impacta, é a minha opinião, eu não sei o que você acha. Eu acho que talvez você pense diferente. Mas eu acho que impacta mesmo é a questão da nossa infraestrutura, né? As pessoas, os alunos mais pobres dessa nação, né? Eles vão ter muita dificuldade, porque a infraestrutura de acesso à internet,
uma máquina adequada, um espaço adequado para estudo, é muito precário para a população pobre do país. Né? Eu concordo com você, mas tem uma outra questão, Silas, que aceitar nossa realidade é fundamental para entender esse caso. Quando a gente pensa no ensino público do Brasil, o ensino público ele atende uma parcela muito miserável, sabe, do país. Miserável no sentido econômico, sabe, que não tem condições. Vive numa casa com 8 pessoas, com um celular, 2 celulares, Se sabe? tiver. Sem internet, isso daí é um sonho. Então, isso faz com que o ensino remoto se torne algo extremamente inviável. Extremamente inviável. Quando as crianças elas estão na sala de aula, por pior que seja, é melhor do que na casa delas. Entende? Uhum. Pior que seja, assim, eu já dei aula em colégio público e não é exagero, parece uma prisão mesmo, sabe? Eu me sentia um carcereiro na hora quando termina o intervalo, você tem que colocar aquele monte de adolescente. O Silas, você está me ouvindo? Travou Tô de você sim. para mim, tá? Quando terminava o intervalo, o recreio, eu tinha que ajudar a colocar os adolescentes para a sala de aula, eu me sentia maior carcereiro. Você vai jogando todo mundo, vai para lá, e vai fecha uma grade, vai mais, fecha outra grade. É absurdo mesmo, sabe? É realmente intenso. Eu vivi coisas lá muito únicas, assim, para não falar coisas ruins. Mas eu tenho certeza que a realidade que eu conversei muito com os alunos, e a realidade que eles me contavam era muito pior do que aquilo. E ali, eles, sabe, quando você vê que eles aprenderam um pouquinho mesmo, eu já sentia que eles estavam no lucro. E tem é por isso que eu acho que é uma questão. A minha indagação é assim: é necessária a lógica de que se o ensino for à distância ele perde qualidade? Eu não acho que é necessário. Eu acho que a gente precisa se readaptar nesse momento, talvez o seja. Mas esse fator também é crucial, porque para além da internet, também há a questão para as camadas mais pobres da população, a questão da alimentação, a questão da segurança, né? Estar dentro da escola é, de alguma maneira, estar seguro, né? Se por problemas de ambientes domésticos super tóxicos ou violentos, ou até pela violência urbana mesmo. Então, tem todo esse contexto, né? Então, muito fruto do que esse país é, né? Infelizmente, né? E também tem outra coisa, Silas. Eu acho que o ensino remoto ele é uma ferramenta que deve ser para sempre utilizada. Porém, o adolescente ele tem que estar na escola, nem que ele seja, que nem que a escola sirva para monitorar o adolescente, porque adolescente sozinho Raça! não tem como dar coisa boa. Parece brincadeira, mas eu não estou brincando, sabe? Eu sou educador, eu trabalho com educação. Uhum. E eu sou licenciado, tenho licenciatura, eu estudei o adolescente, estudei a psique do adolescente. E meu amigo. Você não ficou louco? Não, assim, eu estudei a psique do adolescente. E se tem uma conclusão científica adolescente sozinho não faz coisa certa. Então, eu acho que um ambiente, a escola seria muito legal se fosse, você sabe, como se fosse um centro cultural, que de lá você tem várias atividades, várias aulas, inclusive algumas aulas remotas. Mas vai ter os monitores ali, porque não dá, adolescente É sozinho. um comunistinha mesmo, né? Quer centro cultural, quer coisa bonitinha. Você quer o quê? Que os professores também fiquem dando paz e amor, que não Não, brinque, cara, que mas não dê olha, isso, nota, né? Não tem isso nota daí não mais tem nada agora, de né? como. Ó, eu adoraria que fosse, sabe, a escola fosse tipo um escritório da Google? Ó, aí. Sabe um negócio assim? Ah, Não seria legal? moleque. Ah, meu Deus. A notícia é:
O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou prender essa semana em flagrante o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, após o Daniel Silveira publicar um vídeo na internet no qual ele faz uma apologia ao AI-5, que foi um ato institucional na época da ditadura, que fechou, um dos atos institucionais que fechou o parlamento. Esse foi o mais repressivo, que fechou o parlamento brasileiro por um tempo. Na verdade, fechou e depois só reabriu com a redemocratização. No vídeo ele também ataca os ministros do Supremo Federal e ele pega a onda, né? Tudo surgiu porque essa semana, em um livro, o general Eduardo Vilas Boas, um general da reserva, que fazia parte, que era líder do comando do Exército em 2018, ele fez uma pressão via redes sociais aos ministros do STF perto do julgamento do habeas corpus do Lula na época. E aí, essa semana saiu um livro, ele dizendo que para fazer essa postagem, ele recorreu à alta cúpula do Exército, então, ou seja, foi uma ação coordenada do Exército para pressionar o STF. Um dos ministros, o Eduardo Fachin, disse que isso era incabível numa Constituição, porque os poderes não foram respeitados com essa pressão que o Eduardo Vilas Boas fez na época. E não é Eduardo, é Edson Fachin, perdão. Então, o tweet do Vilas Boas na época foi repúdio à impunidade. E aí, no livro, ele confessou que foi, sim, uma ação coordenada no Exército, e o Fachin falou, abro aspas aqui para o Edson Fachin, é intolerável, inaceitável qualquer forma ou modo de pressão jurídica sobre o Poder Judiciário. A declaração de tal intuito, se confirmada, é gravíssima e atenta contra a ordem constitucional. E ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da Constituição. É isso que a gente já explicou aqui nos outros episódios, que o Supremo Tribunal deve... Esse deputado, Daniel Silveira, fez um vídeo provocando o Edson Fachin a prender o Eduardo Vilas Boas. Eduardo Vilas Boas. E aí, rapidamente, o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou exercer ali uma prisão em flagrante. Por quê? Porque ele já é investigado em alguns casos, ele é investigado naqueles casos de incitação contra os poderes, então ele já está sendo investigado, lembra aqueles atos anticonstitucionais, que ele está sendo investigado em promover aqueles atos, e em outras investigações contra a ordem democrática, contra os poderes destruídos, ele está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Lembra aquela vez que o Alexandre de Moraes pegou um monte de bolsonarista e começou a processar todos, levantar inquéritos porque eles estavam sendo investigados por ferirem o poder judiciário, né, a ordem, a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ok. Feito isso, ele foi preso, está preso. O plenário do Supremo Tribunal Federal corroborou com a prisão. A alegação, isso é bem importante, né? A alegação do ministro Alexandre de Moraes é que ele cometeu os seguintes crimes: o de tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer um dos poderes da União, fazer em público propagandas de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem pública e incitar a subversão da ordem política, a animosidade entre as forças armadas ou entre as classes sociais ou as instituições civis. Esses artigos são todos artigos da Lei de Segurança Nacional. Agora, como ele é um deputado federal, vai ter um rito que a Câmara decide, a Câmara dos Deputados decide se ele vai continuar preso ou não. A prerrogativa de manter a prisão do deputado é da Câmara, porque a Câmara é o poder legislativo, e, em tese, o Poder Judiciário não teria esse direito. Aqui levanta algumas discussões, toda essa história levanta algumas discussões, e uma delas é essa inferência e interferência
de poderes. Eu acho que o Bruno vai querer falar disso. Depois a gente fala um pouco também de liberdade de expressão, porque é o que a defesa alega. Ele tem a liberdade de se expressar. E aí talvez levante aqui a discussão até onde vai nossa liberdade de expressão. Isso é de fato liberdade de expressão? Então, talvez a primeira discussão, depois a outra, Bruno, como você preferir, a palavra é sua. Uma das coisas que me fez refletir esse caso é a questão das instituições. Qual é a instituição que tem o poder de prender, qual é a instituição que tem o poder de mandar, desmandar. O interessante é que o legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, eles têm a própria polícia também, entende? Então, o judiciário, que é o STF, tem a própria polícia, o legislativo tem a própria polícia e o executivo tem a própria polícia. Olha que interessante isso, né? O que faz com que, sim, eles tenham os três poderes, eles tenham, de alguma forma ou outra, como emitir pedidos de prisão, mandados de prisão, desculpa. Então, eles podem fazer isso. O que fica interessante, eu ia falar problemático, mas o que eu acho interessante é quando um usa isso contra o outro, sabe? Então, é o legislativo fazendo isso com o executivo, fazendo isso com o judiciário, bababá, bababá. São os três poderes, o executivo, que é o do presidente, o legislativo, que faz as leis, que é a Câmara dos Deputados, e o Senado Federal, e o Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Isso eu estou falando na esfera federal. Então, quando um desses poderes se tensiona, se impõe contra o outro, é válido. Na minha opinião, e quem sou eu para falar alguma coisa, eu sou um Zé Ninguém, eu sou do A gente sabe, povão tá bem claro mesmo, aqui, a gente eu sabe tô disso. ali naquela coisa mais rasa e comum, rasa não, mais comum da sociedade. E qual é a minha opinião? Né? Que sim, é interessante que os poderes façam isso entre si, porque eles se regulam, eles se autorregulam. Um impede que o outro crie poder demais. Afinal, eu acho que alguém que faz as leis e que tem, como chama aquela lei que ele não pode ser preso? É a lei de imunidade parlamentar, né? Ele tem uma imunidade parlamentar, é exatamente isso. A pessoa que faz a lei e tem uma imunidade parlamentar é muito poder para mim. Na minha opinião, isso é muito poder. O cara ele pode falar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, que ele dá a carteirada. Inclusive, o Silveira, é Silveira, né? É, Daniel Silveira. Daniel Silveira, ele deu carteirada lá no ML, eu achei extremamente desnecessário e incompatível, porque tem os vídeos aí na internet, o Silveira, ele estava lá no IML fazendo, acho que, corpo de delito, porque ele ia ser preso, e ele falou, eu sou deputado, você não pode falar assim comigo. Lá, ele não estava mais como deputado, ele estava como preso. Aqui você é um preso, meu amigo, aqui é isso e acabou. Só que é tão forte, tão instituída essa imunidade parlamentar, que ele dá carteirada em todo mundo. Eu acho que isso é muito poder. Então, acho extremamente saudável que os poderes cutuquem a onça ali um do outro para equilibrar bem, colocar cada um no seu lugar e não pensar duas vezes antes de ficar falando bosta à revelia, metralhando bosta para todos os cantos do Brasil. Eu acho que eles têm que se policiar e isso é muito bom para eles se policiar. Isso, inclusive, é o que faz que nenhum dos pés, né, é como se fosse um tripé, os três poderes. Se um cresce mais que o outro, vamos supor que um cresce muito, o tripé cai, certo? Correto? Quem consegue imaginar aí um dos pés do tripé fazendo assim, ó, o que está no topo do tripé, que seria a instituição Brasil, ela cai. Então eles têm que estar ali niveladinhos, e eu acho que isso é muito bom. É por isso que
quem aprova. Já existem esses mecanismos. Esse de prisão é um dos. Mas, por exemplo, o executivo que aprova o tanto que o legislativo vai poder gastar de dinheiro. Então faz com que, olha, não deixa que eu deixo, sabe? Ó, eu faço aqui, você faz aí. Então não deixa tudo na mão de um só. Isso eu acho perfeito. Essa é a coisa que mais me chamou a atenção. Isso é muito Isso tudo. louco. Isso é muito louco porque, assim, quando a gente fala de imunidade parlamentar, pensa no espírito dessa lei. Ela faz até um certo sentido, porque, assim, um parlamentar, segundo a Constituição, só pode ser preso se ele for pego em flagrante e se for um crime inafiançável. Isso é uma resguarda, porque um parlamentar é um político. E se tiver algum viés político, de imposição ao parlamentar, sem ter a comprovação real de que ele cometeu um delito, pode ser uma perseguição política, pode ser uma prisão ali política, né, para tirar ele do debate, porque talvez ele esteja incomodando os poderes com suas ideias, com suas indagações, com as suas propostas de leis. E aí essa lei serve para que nenhum poder ou qualquer instância de poder no Brasil se sinta no direito de prender um parlamentar sob a justificativa de uma suspeita, né, fazer uma prisão preventiva no parlamentar, porque pode incorrer o risco dele ser preso e para sair da cena política ou por uma perseguição ideológica. Então, faz sentido até a lei. É um parlamentar. Eu concordo, eu concordo. Só que ela não é resguarda para crimes inafiançáveis e para que... Então, exemplo, a gente precisa até pensar nessa lei, a tal da Flor de Lis. A Flor de Lis está sendo acusada pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público investigou e acusou a Flor de Lis de matar o próprio marido, mas ela não pode ser presa. Por quê? Porque ela é um parlamentar. Isso não faz nenhum sentido, é um crime penal, né? O crime penal não é um crime civil, né? Um crime do Código Penal brasileiro, é outro tipo de licença. Ela matou uma pessoa. Talvez aí caiba revisar a lei uma exceção. Então, é o que o Bruno falou, é interessante que se tenha regras, mas que existam brechas para que um parlamentar que regula a lei não descumpra a lei, né? Sendo pego em flagrante, ele não descumpra a lei. Então, é muito interessante isso. Outra coisa bastante interessante é a contra-argumentação. Não, mas como você pode prender alguém pelo que falou? Eu confesso que eu tenho muita crise em prender uma pessoa pelo que ela falou, que a pena de uma pessoa que exprimiu uma opinião seja a prisão. Eu confesso que eu tenho dificuldade com isso. Eu acho que ninguém deveria ser preso pelo que fala. Mas aí me incorre uma discussão que a gente tem um filósofo que eu e o Bruno adoramos, a gente já falou várias vezes no Piloto Central, que é o Popper, que ele vai dizer que a única coisa que a gente não pode... O que não pode ser tolerado, a única coisa que não pode ser tolerado num ambiente de tolerância é a intolerância. Ou seja, se a gente prega a tolerância a todos os seres humanos, a única coisa que a gente não pode tolerar é a intolerância. É quando alguém promove ou não tolera ou não aceita a liberdade do outro. Essa é a única coisa que poderia ser cerceada. Então, na liberdade de expressão, a única liberdade que não deve ser permitida é aquela que vai contra a liberdade. Parece meio paradoxal e circular, mas é aquela discussão que a gente teve nos nossos episódios sobre o liberalismo, que a liberdade na concepção liberal não é um tudo posso. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. O Bruno ressaltou muito bem isso, inclusive, no episódio. A liberdade tem a ver com respeitar a liberdade do outro. Eu posso tudo, tanto quanto não fira a liberdade do outro. Eu posso fazer qualquer coisa, tanto que isso não fira os direitos e liberdades do outro, porque aí deixa de ser liberdade e vira libertinagem, é uma terra de ninguém. Se o que eu faço fere a sua liberdade, isso não é um ambiente libertário, vamos pensando assim. Então, quando ele faz, e aí eu também faço uma ressalva, não é só ele que faz, tá? O Brasil está acostumado com governantes que fala a solução é prender os 11 ministros. Não sei se você lembra da reunião ministerial, o antigo ministro da Educação, a fala que ele teve na reunião ministerial. É a fala do Bolsonaro no Congresso elogiando o torturador e o movimento mais repressivo da história do país, que foi a ditadura de 64. O próprio filho do Bolsonaro falando, eu não lembro da expressão correta, mas falando que para fechar bastava um cabo e alguma coisa, não sei se você lembra dessa expressão de um dos filhos do Bolsonaro. E a gente vai aceitando isso passivamente.
não é só todas aquelas manifestações das pessoas indo até para fechar o Congresso, para fechar o plenário do STF sem sentido algum, porque de alguma forma as decisões do STF iriam contra os interesses ideológicos da ala bolsonarista, por sinal também. Já foi discutido isso entre os petistas, quando o STF estava ali protagonizando os decretos de prisão das principais figuras do PT. Tá até um vídeo de um petista, que foi advogado do Lula, falando que também a solução era fechar o plenário, fechar o STF e tal. Eu assisti até esse vídeo porque me indagaram dessa discussão, porque sabiam que eu ia falar desse tema aqui no Piloto Central, e aí meus amigos mais direitistas disseram, assiste esse vídeo aí. E eu consigo enxergar, não fazendo defesa ao PT, porque eu sou um dos mais críticos aqui, por sinal, eu consigo enxergar uma diferença nesse vídeo, para quem vai falar. Ali o cara está dizendo, ó, talvez uma solução seja de repensar a confecção, a construção do STF, fechar o STF e construir um STF onde os ministros sejam eleitos pelo povo. Ou seja, ele não está promovendo ali um ato violento para fechar o STF. Ele está tentando, talvez de uma maneira muito efusiva, ele está muito bravo ali porque era uma decisão que era contrária ao Lula e os apaixonados por Lula ficam loucos quando alguma coisa é contra o Lula, mas ele estava tentando promover uma discussão de que talvez a gente devesse repensar a forma como o nosso STF é constituído. Hoje ele é constituído por uma indicação presidencial e ele defende que talvez seja necessária uma votação popular para colocar lá os ministros do STF. Talvez eu até concorde com essa ideia, acho ela até bem interessante. É assim nos Estados Unidos, por sinal. Não, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos também é uma indicação do presidente. Mas em alguns países é assim. Então, eu não sei se o Bruno concorda com isso, mas a liberdade tem um limite. A gente exemplificou isso muito bem lá no nosso episódio sobre o liberalismo. Seja ela um limite de que eu não possa fazer mal ao outro, e em alguns estados o limite de que eu não posso fazer mal ao outro, ou eu não posso ferir a liberdade do outro, inclusive nem a minha, né? Eu não poderia, por exemplo, andar sem cinto de segurança, né? A gente até discutiu isso no episódio. Bruno. O que eu acho que o conceito de liberdade ele não é tão livre assim. Inclusive, o respeito às instituições é uma forma de se preservar a liberdade. Então, quando você desrespeita e aqui estou falando de desrespeito no sentido mais forte e sério dessa palavra, sabe? Você incitar a violência e o crime até, né? Porque você bater em alguém até matar é crime. Que foi o que a gente vê no vídeo do Silveira, esse tipo de incitação. Você incitar crime contra alguma instituição, justamente pela ação daquela instituição, por ela ser ela mesma, eu acho isso extremamente problemático para a liberdade do país. Então, eu acho que a liberdade, ela não é totalmente livre, ela precisa de muitas regras, ela precisa de muita seriedade e ela precisa de de seguir uma cartilha ética e moral. Se você começa a agir de forma completamente imoral no cargo político, eu acho que isso já é um problema. Isso já devia ser, sei lá, como se fosse um crime de responsabilidade, sabe? E sabe o que é muito louco? Porque tem aquela discussão, por que só prendeu ele? Cara, essa discussão é sempre besta. Até um dos AD das falhas de lógica, de argumento do Aristóteles. Eu não vou lembrar qual dos AD é, mas é aquela ideia, tipo assim, cara, esse ato foi certo, separe esse ato dos outros. Se os outros foram incorretos, ok, vamos discutir os outros. Se não prendeu outras pessoas também, seja da direita ou da esquerda, ok, mas esse ato foi correto. Por quê? Porque, como a gente bem falou aqui, a liberdade tem seus limites e um grande limite é toda expressão e ação que fere a liberdade. Até porque eu estava assistindo aqui a votação e teve a defesa do deputado Silveira. Ele pôde falar em sua própria defesa. E ele pede que ninguém vote a favor da prisão dele, porque isso seria um desrespeito à instituição que é o Senado Federal. O que é paradoxal, que ele está
argumentando a favor da instituição, porque isso é realmente importante. Democrático. Mas, isso é muito democrático, isso preserva a liberdade, mas ele age contra uma outra instituição. Ou seja, ele quer todo o poder para a instituição que ele faz parte, sabe? Ele quer todo o poder, ou seja, ele quer todo o poder para o legislativo e nenhum poder para o judiciário. E isso é problemático. Isso é um dos problemas que é falado lá no livro chamado Dono do Poder, que fala sobre isso, o acúmulo de poder por uma das instituições. E veja bem que a gente não, nem eu nem os filhos, a gente não entrou nos meandros do processo político. Será que ele devia ser preso em flagrante? Será que não? A gente está falando da figura e dos atos do deputado Silveira e como isso é errado e como faz bem ele ser, de alguma forma, repreendido, porque ele está errado. Claro que eu fui pesquisar e ver o que os juristas acham da prisão dele. Tem muitos que acham correto, tem muitos que acham que ele devia ser preso e que as palavras e as ações dele são condenáveis, mas o processo devia estar escrito com outras letras, sabe? Não devia ser flagrante contínuo, devia ser tal coisa, devia ser X, porque era um vídeo de internet, devia ser Y. São vários os pontos de vista sobre esse processo específico, esse processo jurídico. Mas o que eu e o Silas a gente quer dizer é que ele está errado e que ele ser, de alguma forma, condenado por isso não é errado, pelo contrário. Exato, tá feito, e é isso. A notícia essa semana, a NASA enviou para Marte um robô chamado Perseverança. Muito legal, Perseverance. Eu não sei se essa é a pronúncia correta da palavra, mas esse robô tem como missão, é o robô mais tecnológico já enviado para o planeta vermelho. Olha, usei o termo planeta vermelho, mó da hora, todo mundo fala, né? O planeta vermelho. Ele é o robô mais sofisticado que já foi enviado para o espaço. E a missão desse robô, ele chegou lá nessa quinta-feira, tá? Ele fez, depois de 7 meses de ter saído da Terra, ele conseguiu chegar. Que viagem longa, né, filho? Imagina o quanto esse robô ficou cansado, né? Não tinha o que fazer durante a viagem. 7 meses viajando, e ele chegou em Marte. Por sinal, ele falou, né? Ele falou, estou seguro em Marte. Perseverança levará vocês a qualquer lugar. Ó, robôzão falando, ó, inteligência artificial. Ele tem o próprio Twitter, né? Ele tem, é muito legal. E o objetivo dessa missão, que é chamada Mars 2020, é buscar vestígios de vida em um local lá em Marte que já foi um lago, segundo os cientistas da NASA. Então ele está indo especificamente para essa grande cratera que, pelos cientistas, já foi um lago. Então esse robô vai levar amostra, vai coletar amostras e observar a geologia do planeta de Marte, na esperança de ter uma possibilidade de transformar dióxido de carbono em oxigênio. É o mesmo processo da fotossíntese, tá? Mas ver se existe a possibilidade de fazer a fotossíntese em Marte através desses experimentos. Então eles pretendem perfurar essa grande cratera, ver se encontram microbioorganismos, que são micro-organismos vivos, né? Que já tiveram vida, né? Não sei se eles estão vivos nesse momento, mas estão vivos, né? São vivos, a fim de achar um modo de transformar dióxido de carbono em oxigênio. Dióxido de carbono é aquele processo de fotossíntese, essa relação é aquele processo de transformar a luz solar em oxigênio. As plantas fazem isso, né? Aqui não tem uma explicação muito científica, mas todo mundo aprendeu isso lá no colegial, né? Então eu quero isso. E essa ideia, conseguindo fazer essa conversão, seria um passo essencial para a NASA atingir o objetivo de levar o ser humano a Marte, o primeiro ser humano a Marte, até 2030. Obviamente, não é só os Estados Unidos que já mandaram sondas para Marte, e há uma disputa pelo espaço, quase uma segunda Guerra Fria, que tem ali, envolve os países envolvidos, a China, os países ricos, né, não necessariamente os desenvolvidos, mas a China, a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos, eles sempre estão brigando ali para ver quem vai conquistar o espaço primeiro. E aí, Bruno, se os Estados Unidos chegar lá primeiro, Marte vira um pedacinho do Texas? É essa a ideia?
Ô, Silas, só uma correção. Ah, Você pode falou falar. perseverança aí, mas aquele robô, ele é um cidadão marciano, de Marte. Então tem que falar com sotaque de Marte, tá? Tá Que bom. ninguém sabe qual que é Aí ainda, mas descobriu assim que aí. descobrir, vamos se corrigir aí, né? É. Porque essa questão aí é importante. Outra coisa que essa missão ela tem o objetivo de fazer algo nunca antes feito, que é trazer um material de Marte para Pra cá terra. de volta. Então, uma coisa que nunca foi feita, né? O robô chega lá, normalmente não tem mais como voltar, já era. Tá? Tipo, chegou lá e agora, pô, vai se vira aí, faz seu puxadinho e tal. Esse não, ele vai voltar e vai trazer material. E espero que não venha junto com isso um ET daqueles mais fortes que ninguém mata com nada e acabe com a humanidade. Espero que não. É, cara. Pô, É, ele custou 3 bilhões de dólares, cara. Só pra dar uma informação complementar. Vai, fala aí. Continua. 3 bilhões de dólares. Você acha que os caras não iam querer de volta? Ah, moleque, vem comigo. E a questão que o Silas colocou de tá, quem é que está colonizando Marte? Eu acho que essa questão é a mesma que lá em 1500 a população se colocava, né? Os portugueses e os espanhóis saíram em navegação e estavam chegando em terras, pô, esse negócio aqui é meu, É meu! é meu. Acho que é meu agora, né? Uma Negócio, porrada de gente lá, imagina, cara. o cara nadou, 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 levou uns 6 meses aí, igual essa nave, aí chega numa praia, pô, tem nenhuma placa aqui, não tem uma caixinha de correio, É, é meu. não, e cheio de gente lá. É como se alguém invadisse minha casa, só que aqui é a hora meu. Agora, isso aqui, ó, essa TV É, aqui é e minha. é curioso porque, assim, teve um grande processo aí, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é que Camões, ele colocou muitas placas em várias praias do Brasil. E quando ele morreu, muitas pessoas queriam comprovar que foram com ele para ter direito a um pedaço dessas terras. É sério isso, olha que loucura. Então teve várias brigas judiciais para comprovarem, não, ali tem uma, olha, você pode ir lá que vai ter lá a placa no meu nome. Então, essa mesma briga que teve lá em 1500, né, com as grandes navegações, tá acontecendo agora. Os caras chegam lá, ó, o meu robô tá lá. Ah, mas o meu tá no outro canto. E aí? Você vai medir de assim ou de assim? Porque se medir de assim, aquela lapa de lá é sua. Se for de aqui, assim, ó, você sai perdendo, meu amigo. Essa lapa é minha. É, você entende? Então, o que é curioso, porque antes antes dessas placas, era do mundo, era do universo, não era, né, de ninguém, não tinha dono. Exato, ninguém possuía aquilo. É Ninguém nosso. possuía, você podia ir lá, chegar na praia ali, sei lá, em Santos, né, que foi um dos primeiros lugares, meu amigo, deitar lá e usufruir. Hoje, vai lá deitar lá pra você ver no quiosque do Lula. Tem um quiosque lá na Praia do Guarajá, chama quiosque do Lula. Deita lá que você vai ver se o funcionário não vai falar assim, ó, o senhor vai querer usar esse guarda-sol? O senhor está usando, é R$ 20 a hora. É uma loucura. Cara, isso é uma das coisas. O Rousseau promove essa discussão, né? Que quando a Uhum. propriedade privada surgiu, a desgraça aconteceu. Porque, é sério, ninguém para pensar nisso. É muito raro a gente parar pra pensar. Mas pense que você chegou na Terra, você acabou de nascer. E aí, você sendo um terráqueo, você é desse lugar, tá? Você nasceu aqui. Você sendo desse lugar, quando você entra nele, o pessoal fala, cara, você não tem direito nenhum sobre esse lugar. Esse lugar te gerou, a Terra te gerou de algum modo. E aí, quando você nasce, todos os cantos do mundo já tem um dono. E você, cara, assim, cara, meu pé de bananeira nasceu da Terra. Como eu não posso pegar uma banana aqui? Quem disse que o pé de bananeira é seu? E a gente inventou esse negócio aí de delimitar o negócio ó, que é meu. E a gente começa a defender a partir de não repensar essa ideia de que todo terráqueo, em tese, tem direito à terra, porque ele é daqui. A gente começa a validar a ideia de que pessoas podem não ter onde morar.
Por quê? Porque um conjunto de pessoas lá no início determinou que esse pedaço de terra aqui é meu, e aí ele tomou, de algum modo, todo mundo tomou um canto e não sobrou um cantinho para alguma pessoa ter o seu lar, ou poder pegar a sua banana, comer do fruto que a terra dá, usufruir, beber da água que a terra dá, para todo o terráqueo, porque a gente cerceou, a gente disse que de algum modo a terra é minha, né? É propriedade privada minha. Tem até aquela discussão, não sei se lembra que o Luciano Huck tem uma propriedade, ele quer comprar uma ilha e ele não pode fazer isso. E aí tem uma discussão jurídica, ele diz que vai comprar a ilha, porque ninguém pode comprar praia, por exemplo, né? A praia não é propriedade de ninguém, é propriedade de todo mundo. Mas toda a terra é propriedade de todo mundo. O ideal era que a gente entrasse num acordo para que todo mundo tivesse seu cantinho para viver em paz e tranquilo. Mas ninguém teria o estatuto. Da onde veio? Quem deu o estatuto? Quem deu o documento? Quem certificou que, olha, Bruno, isso aqui é seu? Foi Deus. Deus chegou e falou: eu criei aqui e separei esse pedaço para você. Aí sim. Ô, Não, mas Silas, é quem definiu? interessante. A gente está usando palavras muito leves para falar de uma discussão que é muito densa, que é a reforma agrária, né? Total. Reforma agrária, moradia para todo cidadão. Cara, é completamente, é muito complexo, e há muita gente que defende, não, tá morando na rua, ou há muita gente que defende argumentos toscos, não, tem que fazer por merecer. Cara, olha a dificuldade para um jovem comprar o seu primeiro imóvel, sendo que era por direito ele ter um imóvel já, porque ele é um terráqueo, ou ter pelo menos um espaço para poder construir o seu imóvel, porque ele nasceu aqui. Por isso que é um direito fundamental do estado de bem-estar, né, a moradia. A moradia, a alimentação, porque tudo isso a terra já nos dá, o meu direito a viver. Então, tudo isso a terra já nos dá. A discussão começa a ganhar os níveis. Volta lá para o início, para você tentar começar a raciocinar sobre isso, porque pouca gente reflete sobre isso. Quem disse que esse espaço é meu, gente? Pelo amor de Deus, que Porque ideia nem a maluca. força, ó, eu acho que é interessante dizer isso, a força do seu trabalho, ela é muito importante, ela te garante muitas coisas, mas ela não basta, porque todos somos naturais aqui, todos somos naturais da Terra. E isso nos dá um direito. A Terra não é de ninguém. O planeta Terra não é de ninguém, certo? Todo mundo que está nele tem um direito de estar nele e de usufruir daquele pedaço, de alguma forma. E não é só o esforço do seu trabalho, porque eu trabalhei muito e tudo isso aqui é meu. O Luciano Huck trabalhou tanto que ele tem direito a uma ilha. É uma noção de espaço que eu entendo que todo mundo que trabalha tem sim o direito a um pedaço, mas a gente tem que pensar na noção de espaço. Quanto que um ser humano consegue ocupar de algumas vezes, assim, né? Não precisa ser de uma vez só, porque a gente consegue ocupar muito pouco de uma vez só. Eu ia ter só essa cadeira que eu estou sentado. Mas é uma noção de espaço, assim. O que que a gente consegue ocupar sendo um ser humano, sendo uma família, um casal, alguns amigos, enfim. Uma ilha, você não consegue usufruir de uma ilha. E talvez, o Bruno, ainda falando do trabalho, acho que o Weber vai trabalhar um pouquinho disso também. O esforço do seu trabalho talvez só fosse digno se ele fosse pensando sempre em promover o direito natural de todos, né? Em garantir que todos tenham saúde, que todos tenham vida, que todos tenham lugar para viver, todos tenham o que comer, porque de fato, comer principalmente precisa do trabalho humano, né? A gente precisa ir ali plantar para depois colher, mas que isso a gente tivesse minimamente a possibilidade de que todos tivessem essa liberdade de, eu vou viver do meu sustento. Hoje é impossível isso. Hoje é impossível você viver. É raro, você não tem nenhum espacinho de terra para poder cultivar, um espaço de terra fértil, né? Para poder cultivar os seus próprios alimentos. É muito É raro. por isso que eu quero fazer um jabá aqui. Faça um Que jabá, fica à vontade. em um dos debates, acho que de De novo, 2015, Eduardo Jorge, quer ver? Meu Deus, vai. é exatamente isso. Perguntaram para o Eduardo Jorge, o que que você vai fazer se você ganhar? Qual vai ser a sua primeira atitude como presidente? E ele falou, eu vou reunir os governantes de todos os estados e a gente vai abrir um debate de como arrumar moradia para todo mundo. Pô, eu achei fenomenal isso, sabe?
Porque ele não vai impor, ele vai abrir um debate sobre isso. Né? E sabe o que é E tanto por duas coisas. Primeiro, porque é necessário todo mundo ter moradia. E segundo, porque o caminho que ele escolheu eu acho sensacional. de conversar, né? E, cara, e se a gente começa a refletir isso, de que a terra é de todos, a gente começa a aceitar os imigrantes, cara, as pessoas têm direito de morar onde quiser. Eu sou super a favor de um mundo sem fronteiras. As pessoas, ok, por segurança, por X, você faça algum tipo de processo, mas ninguém deve ser impedido de viver onde quer. Isso seria o mais alvo da humanidade. Não ter fronteiras, as pessoas podem viver onde quer e dane-se. Isso deveria ser regulamentado apenas pelo desejo das pessoas de viverem no lugar. Obviamente, os corpos não conseguem ocupar dois espaços ao mesmo tempo, mas que todo mundo tivesse direito de ter um espaço para si. Então, a gente começaria a aceitar os imigrantes de maneira mais humana. Tem toda uma discussão a respeito da entrada dos venezuelanos no país, dos latinos e dos latinos dos Estados Unidos, dos africanos e asiáticos na Europa. Então, essa discussão seria regulada e seria tratada com uma maneira mais humana, na percepção de que a gente entendesse que isso aqui não é nosso, meu amigão. Esse contrato que você tem do apartamento que você comprou, eu te digo, só serve pra gente, porque se amanhã desembocar um marciano aqui, ele não vai respeitar isso aí não, mano. E já que a gente está falando de Marte, como lá eles vão trazer um pedacinho, vai que não vem aí um mutante, né? um Transformers. Já já seu Fusca levanta e começa a correr pela cidade sozinho falando. Fique esperto não, meu amigo. Meu amigo. Ah, meu Deus, seguimos o jogo por quê? Samuel, tua boca tem sal infinito de prazer. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de Verón. Putz, essa música é muito boa, cara. Sabe uma outra coisa que eu também gosto muito? Nossa, é bom demais. E ó, vou te falar. Aí. Depois eu falo. A notícia é: essa semana, o cantor Belo, que é feio, Falando em paradoxo aí, ó. o paradoxo da vida. Eu nunca entendi isso. O cantor Belo, que não é bonito, foi preso e as notícias deram muita atenção ao fato de ter sido encontrado armas e dinheiro, computador na casa de Belo. Dinheiro e computador vai achar em casa de muito brasileiro. Qualquer sambista que vai ter dinheiro. Que você chegar na casa do sambista que vai ter dinheiro, meu amigo. E possivelmente um computador. É muito raro não ter. Extra. Achamos o micro-ondas na casa do Belo. As notícias focaram muito na questão das armas, né, porque foram encontradas 2 pistolas, munição, dinheiro em espécie e um computador. Mas ele não foi preso por isso. O Belo foi preso por ter participado de um show no momento de pandemia. Ele e mais alguns acusados, que são os produtores do evento, estão sendo acusados por infringir medidas sanitárias, um crime de epidemia, ou seja, fazer aglomerar diante de uma epidemia, invasão de prédio público e associação criminosa, porque, segundo a Polícia Civil, o show foi organizado em comum acordo com o tráfico de drogas. O show ele foi preso na casa dele e tal, e essa foi a alegação. Foi um show numa escola, numa favela, que é o Complexo da Maré, lá nos Estados Unidos, durante o feriado do Carnaval. Aí o Belo fez toda uma declaração ao sair da prisão, né? E ele falou assim, ó, eu não sei porque eu fui preso. Se cantar para o público é um crime, eu não sei o que vai ser da minha vida. Foi isso que o Belo disse. Eu acho que ele não entendeu porque ele foi preso até então. Ele tá lá até hoje achando, cara, eu só cantei pra galera, eu não falei nada demais. É o Bolsonaro, você tá Eu tentei imitar, me misturei, né? Cara, eu só cantei pra galera, só cantei pra 500 mil pessoas aglomeradas. E no final demais, eu só tô cantando. É aquele cara que, sabe, vê alguém matando alguém e ele fala, mas eu não matei, eu só tava olhando, pelo amor de Deus. Participa, é o Robinho, no caso lá da menina, né? Isso foram os meus amigos que estupraram ela, eu só fiquei olhando, não fiz nada, pelo amor de Deus, né?
consentimento total aí do crime. E a última coisa que eu quero ressaltar antes de passar para o Bruno é o nome da operação da Polícia Federal. O nome da operação é O Que Eu Mereço. É um trecho de uma música do Belo. Os caras são muito criativos. Muito bom. Bruno, fica à vontade. O Belo não entende. Sabe qual que é o maior problema de tudo isso, Silas? É que assim, não basta aglomerar. Não sei se você já foi no o Belo, ele acho que ele era do Soweto, né? Isso. Isso. Eu ia falar Catinguelê, mas não é. É salgadinho. Pagode dos anos 90 é comigo mesmo. Não, comigo também, cara. Que é só falar que eu puxo. A questão é qual que é o problema? Inara. A cura para minha dor. Quero ver aqui outra. Vamos ver se é bom mesmo. Vai lá. Vamos continuar, hein? Um coral de anjos cantou. Continua. Essa daí eu não conheço. Moleque, então não conheço. Deixa eu ver aqui, ó. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver, né? Mais uma, continua aqui, ó. Qual que é mesmo? É aquela do... Tô chegando na Coab. Chegando com a galera. Aí sim, moleque. Gostei de ver, vai. Mas qual que é a questão? Não basta aglomerar. Aglomerar já é uma coisa inaceitável. Mas eu não sei se você já colou num rolê que tocou alguma música do Soweto, você não consegue, você quer agarrar todo mundo. Você quer beijar na boca, você quer abraçar, quer lamber as pessoas, sabe? Quando você tá lá, já tá na aglomeração e começa a primeira vez que eu te beijei. Você já começa aqui, já pega aqui, ó, tal, e aí fica fica assim, muito pior. Imagina. É um crime, de fato. É um crime quase hediondo, porque você aglomerou, você incitou as pessoas e você não agarrar. deu oportunidade delas recusarem, que é impossível. Não tem como, cara, não tem. Você começa a ouvir aquela... Porque assim, ó, eu vou confessar, o Belo é feio, mas aquela vozinha assim, com aquele erro de dicção, cantando... E assim, cara, é muito gostoso as letras, o embalo, sabe? É uma coisa maravilhosa, sabe? Por exemplo, eu não gosto da figura do Netinho, mas quando eu ouço aquela, no meio da noite eu pulei seu portão, tá ligado? Não tem como, cara. Vai ficar legal. É muito difícil, cara. Eu já parece quero que o Belo agarrar já todo foi mundo. solto porque a Graciane foi resolver o problema. Que ela abriu com a mão, ela abriu a grade com a mão. Parece que a polícia, quando viu a Graciane chegando, falou: solta o cara, pelo amor de Deus, mano. É difícil ali. Mas, o pessoal assim, chama ela de blindado. Eu não sei se isso é errado falar, brincar com isso. Mas é porque ela é muito forte, cara. Ela é muito forte. Você viu o vídeo do final do ano dela com o Belo? Não vi. Eles estavam lá no final do ano, aí 3, 2, 1. Aí o Belo fez assim pra beijar a Graciane. Sabe o que ela fez? Ela fez uma série de agachamento. Ela não beijou ele, não. Ela fez uma série, porque ela é focada no músculo, cara. Por isso que ela é daquele tamanho lá. O bagulho é tenso. Mas, mais uma vez, né, de algum modo, há uma parcela, né, da... Assim, beleza, o Belo disse que estava enfrentando dificuldades, ele fez uma nota que ele estava enfrentando dificuldades e resolveu fazer alguns shows parciais para suprir ali o déficit econômico que ele teve com a pandemia. Mas, com todo respeito ao senhor Belo, o seu déficit econômico, meu querido amigo, ele está muito inflado, talvez, pela desigualdade social que a gente tem nesse país, né? Com todo respeito, o seu déficit econômico não se compara ao déficit econômico de um pedreiro, de uma diarista, de um trabalhador comum brasileiro em geral, né? Então, eles também estão sofrendo todos esses impactos da economia e, por vezes, dependem de um auxílio emergencial de R$600 que o governo dá chorando e que vai diminuir, inclusive, para 200 ou 300. E há muita gente sobrevivendo com essa grana. Então, com todo respeito ao Belo, né? Se você também vai ter que se readaptar a uma condição de vida que vai ser diferente da pandemia, cara. E qualquer coisa que seja um favorecimento é mais uma
constatação daquilo que a gente vem falando em alguns programas, como alguma elite brasileira, seja ela política, seja ela econômica, seja ela artística, se sente superior às outras pessoas nesse país, né, cara? Então, assim, não tô fazendo juízo de valor da música do Belo, se eu gosto do Belo ou não. A gente começou aqui, eu adoro Soweto, não tenho nenhuma crise com o Belo enquanto produção artística, mas, com todo respeito, você tá errado nessa aí, né, meu amigo? Isso é E outra, ele não assistiu a live aí do Bruno e Marrone? Os artistas todos se reinventando, né? Ele podia também entrar nessa, porque é hora de se reinventar. Essa desculpa de que ele precisava fazer alguma coisa, tudo bem, ele tem todo o direito de fazer, mas ele não tem o direito de fazer a coisa errada. Que não seja aglomerando, né, filho? Ai, Jesus. Ele alega que ele não tinha dimensão de que teria aglomeração. Cara, ainda mais com os números tão altos no Brasil, né, cara? A gente não tem que ter show, cara. Não tinha nem que ter show, com todo respeito. Faça show online. Pô, tem criança pobre fazendo aula, tendo que fazer aula online sem ter internet, e o cara tá preocupado se vai fazer um show ou não, assim, sabe? Cara, isso não é um demérito, porque, inclusive, há músicos, Bruno, nós dois somos músicos, e tem gente que vive da música, que está sofrendo muito, músico que não é reconhecido Brasil afora, que está sofrendo demais com os efeitos da pandemia, e aí o Belo, em vez de promover uma ação, porque ele tem um potencial econômico e de... Não sei se faz isso, né? De agregador, né? Porque é famoso, né? Promover um movimento para ajudar os músicos Brasil afora, a classe dele. Não sei se ele está fazendo, tá? Se ele estiver fazendo, talvez eu esteja aqui sendo injusto com ele. Mas em vez de promover isso, aparecer nas manchetes promovendo ações desse tipo, aparecer em manchete fazendo show em escola pública, aglomerando, cara, não é das melhores coisas, né? Então, Belo, com todo respeito, né? A primeira vez que eu te beijei não foi assim, né, cara? Pelo amor de Deus. Mais alguma coisa, Bruno? Seguimos? Não. Então é isso, meu amigo. Ao som de Belo, né? Ao som de pagode anos 90. Vamos fazer mais um aqui, quiz. Vamos fazer mais um quiz. Eu quero ver se você continua. Vou fazer aqui. Deixa eu pensar no... Lula vai, essa todo mundo sabe. Essa aí não dá, essa aí não tem graça. Essa não tem graça, todo mundo. Deixa eu pensar. Aqui, ó. Como que é mesmo? Aquela do... Caramba! O pinto do meu pai! Vai! Chegou a galinha da vizinha. Já procurei de noite. Já procurei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o técnico que você vai. Você reclama do meu apogeu. Putz, eu conheço essa, mas não tô lembrando agora. Tá na ponta do ali. Arte popular, pô. Vem... Aqui, ó. Aquela... Aqui agora é clássico, hein? Clássico. Quero ver isso aqui. Cilada, não era amor, era... Cilada. Nossa, essa daí é a minha preferida, cara. Molejo. Não, eu tô falando muito sério. Eu sou músico. Eu toco instrumentos musicais, eu assovio e faço música. Eu acho molejo melhor que Beatles. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, Obadi, obadá, babá. Ah, pelo amor de Deus. Por exemplo, essa música é muito legal. Eu já ensinei essa música, inclusive, para alguns alunos. Eu mesmo. Melhor que o Beatles nem a pau. O El Chan é melhor que o Beatles e o molejo junto. Não, para com isso, filho. Cara, molejo é uma coisa sensacional, cara. O Tchan no Havaí, meu amigão, não dá quem bata. Ou o Tchan na Arábia, Alibaba. Ô, moleque. Não. O molejo, ele tem um movimento muito clássico e ao mesmo tempo inovador, sabe? Ele faz músicas que você pode ser um adulto, ouvir e pensar putaria, mas se você é uma criança, você pode ouvir e se divertir e não pensar nada de errado. Sabe? Vou varrendo. Nossa, eu sou seu fã. As músicas de brincadeira que ele tem, que o molejo tem, cara, é uma coisa extremamente pedagógica e está assim, eu diria que o molejo, ele está no tempo eterno da arte. Ah, meu Deus. Gente, vai ficando mais um Piloto Central. A indicação do livro dessa semana é minha. É um livro do Daniel Pissa. É um livro que me interessou muito. É a Amazônia de Euclides. O Daniel Pissa refaz um roteiro que o Euclides da Cunha fez
em meados de 1905, né? O escritor percorreu a Amazônia e o Pisa faz esse mesmo roteiro e escreve sobre essa viagem que ele fez pela Amazônia. Um livro muito legal, muito interessante, e é a minha indicação do dia. Bruno, valeu. Vitor, feliz aniversário mais uma vez. E a gente vai terminar, obviamente, porque é um programa especial, com a nossa vinheta. Sobe a vinheta, pode subir, mas ao som, no fundo da vinheta, a gente vai fazer uma homenagem ao velho Soweto. Então vamos lá, Bruno. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade. Posso perguntar outra? Pode, vai. Mas se a vida te der... Se a vida te der... Essa eu não sei. Que eu vou vencer todos os preconceitos. Essa eu não conheço. Não conhece? Essa daí. Putz, agora eu não vou lembrar, cara. Acho que é arte popular. Tem também só pra contrariar, né? SPC? SPC, Mineirinho. Tô fazendo amor com 8 pessoas. Mas meu coração